A questão 13 é uma questão que envolve grandezas de espaço, velocidade, tempo. Olha só, ele deu uma série de informações aqui. Ele falou que um professor fez uma viagem de moto e na primeira parte dessa viagem ele andou com a sua moto a uma velocidade média de 30 metros por segundo durante 1h30. Essa foi a primeira parte da viagem. Olha só a pergunta que ele está fazendo aqui. Fazendo as conversões de unidades, podemos afirmar que a distância percorrida na primeira parte da viagem, ou seja, nesse trecho que ele andou a 30 metros por segundo durante 1h30. Essa foi a primeira parte da viagem. Depois foi a continuação da viagem. Então ele ficou parado durante um tempo para tomar um café. Depois ele pilotou durante um certo tempo a uma velocidade de 95. Depois ele parou e andou mais um pouco. A primeira parte é apenas esse trecho no qual ele andou a 30 metros por segundo durante 1h30, tá? Então ele quer saber qual foi o espaço percorrido nesse primeiro trecho de 1h30. Qual é a relação entre velocidade, espaço e tempo? É essa fórmula aqui. Velocidade é espaço, vamos chamar de E, sobre tempo. Então, quando eu quero saber a velocidade, eu vou pegar o espaço total, a distância que ele andou, e vou dividir pelo tempo. Agora, se eu quiser a distância, ou seja, se eu quiser qual foi o espaço que ele andou, aí é a mesma coisa que o espaço vai ser igual a velocidade vezes tempo. Que essas coisas aqui são equivalentes, tá? Essa fórmula é idêntica a essa. É só você pegar esses dois termos aqui e multiplicar todo mundo por t. Quando você multiplicar por t, isso aqui vai ficar vezes t. E aqui, E sobre t vezes t, o t vai cortar, vai ficar o E sozinho. Então isso aqui é uma fórmula equivalente a essa. Quando você quer calcular a distância e você sabe a velocidade e sabe o tempo, é só você multiplicar. Só que você tem que tomar um cuidado aqui, você tem que usar as mesmas unidades. Por exemplo, se você está com um espaço em quilômetros, você tem que usar a velocidade em quilômetros, né? E a unidade de tempo tem que ser igual também. Então, se você usou o espaço em quilômetros e o tempo em horas, a velocidade tem que estar em quilômetros por hora. Só que aqui a gente tem a velocidade está em metros por segundo. Ó, velocidade está em metros por segundo. Então eu tenho que trabalhar com metros e segundos. Sendo assim, essa velocidade que eu tenho é 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Eu estou trabalhando com metro e segundo. Então, quando eu for colocar aqui o tempo para multiplicar, eu tenho que colocar o tempo em segundos. Só que ele deu o tempo em horas, né? 1,5 horas. 1h30 é 1,5 horas. 1,5 horas. E aí você vai transformar 1 hora em segundos. 1 hora são quantos segundos? 1 hora são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Então, se você tem um número de horas e multiplicar por 60 duas vezes, você vai ter aquilo lá em segundos. Então, vamos multiplicar isso aqui por 60 vezes 60. Isso aqui vai dar 30 vezes 1,5 vezes 60 vezes 60. 60 vezes 60. A caneta está pedindo aposentadoria. Então essa continha aqui vai te dar o resultado o espaço, ou seja, a distância percorrida em metros. Porque você está trabalhando com velocidade em metros por segundo e o tempo você passou aqui para segundos. É 1h30, que é 1,5 horas. Se você multiplicar o número de horas por 60 e por 60 de novo, você vai ter o tempo em segundos. Quanto é que vai dar essa conta aqui? 30 vezes 1,5 vezes 60 vezes 60. Vamos pegar um zero desse aqui e usar para matar essa vírgula. Vai ficar 15 vezes 6. Então isso aqui vai dar 30 vezes 15 vezes 6 vezes 60. 15 vezes 6 é 90. Vezes 60.
E isso é o número de metros da distância que ele percorreu. Quanto é que vai dar isso aqui? Olha, vamos olhar só para os números sem os zeros. 9 vezes 6, 54. 54 vezes 3 dá 162. Só que eu ainda tenho 3 zeros aqui. 0, 0, 0. Então você vai ter 162 mil metros. E só que ele está pedindo resposta em quilômetros. Então, lembrando que 1 quilômetro são 1000 metros, né? Então, isso aqui, você para passar para quilômetros, basta você cortar 3 zeros, divide por 1000. Então, isso aqui vai dar 162 quilômetros. Então, a distância que ele percorreu foi essa aqui, ó, 162 quilômetros. Foi a distância que ele percorreu nesse primeiro trecho da viagem. Resposta certa, letra D, de delta.